Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso curso, vamos entrar agora no capítulo de probabilidade, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, primeiro, vamos definir aqui algumas coisas que são importantes aí para a construção do nosso escopo teórico. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre experimentos aleatórios. Então, em probabilidade, a gente basicamente trabalha com esse tipo de experimento, onde, o que são experimentos aleatórios? O prefixo da palavra aleatório, esse prefixo aqui, aleia, ele significa acaso, sorte. Então, experimentos aleatórios são experimentos em que os seus resultados eles dependem única e exclusivamente do acaso da sorte. Ou seja, a gente sabe quais são os possíveis resultados, mas a gente não tem como prever de antemão o que irá acontecer. Então, exemplos de experimentos aleatórios: lançamento de um dado. Então, quando você vai lançar um dado, e aí sempre que eu disser um dado, eu sempre vou estar me referindo ao dado cúbico, né, o dado tradicional, entre aspas, o dado mais usado. Então, quando você lança um dado, a gente sabe que os possíveis resultados são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não consigo dizer, antes de lançar, se o resultado que vai sair será o 2, será o 5, será o 3. Eu sei que um desses vai sair, mas eu não sei, agora vai sair o 3. A gente não tem como fazer isso. Tranquilo? Um outro exemplo clássico de experimento aleatório é o lançamento de uma moeda. Então, quando a gente lança uma moeda, a gente sabe que vai sair cara ou coroa. Mas a gente não sabe dizer, tipo, agora vai sair cara, agora vai sair coroa. A gente não consegue fazer isso, certo? Então, todo esse tipo de experimentos são chamados de experimentos aleatórios. Dentre os experimentos aleatórios, existem os chamados experimentos equiprováveis. Nos experimentos equiprováveis, são aqueles em que cada resultado possível tem a mesma chance de ocorrer, certo? Dentro desse universo dos experimentos aleatórios. Tranquilo? Então, por exemplo, considerando uma moeda honesta e um dado honesto, então toda vez que a gente disser dado honesto e moeda honesta, a gente está se referindo aos dados que cada face tem a mesma chance de ocorrer e a moedas tem a mesma, em que cada face tem a mesma chance de ocorrer também. Tá legal? Bom, considera agora um outro experimento. Um experimento em que a gente escreva as letras da palavra matemática, cada uma delas em um cartãozinho, e o experimento seja pegar um desses cartões, sem olhar, obviamente. E então a gente sabe que as letras que a gente pode tirar vão ser ou A, ou M, ou A, ou T, ou E, ou I, ou C, certo? Mas esse experimento ele não é equiprovável. Por que esse experimento não é equiprovável? Porque a quantidade de letras A é maior, que a quantidade de letras T, porque a gente tem 3 A's e 2 T's. E aqui vai ser maior que a quantidade de letras E, que só tem uma, e letra I, por exemplo, que também só tem uma. Então esse tipo de experimento, ele é um experimento não equiprovável. Tá legal? Beleza? Bom, então dito isto, vamos definir aqui algumas coisas importantes. Primeiro, o espaço amostral. O que é o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Em geral, eu costumo denotar o espaço amostral pela letra ômega, certo? Eu e vários outros autores, obviamente. Mas há quem gosta de denotar o espaço amostral pela letra S, tá? Mas eu vou utilizar a letra ômega maiúscula para denotar o espaço amostral. Então, por exemplo, no lançamento de um dado, o nosso espaço amostral qual é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o nosso espaço amostral. Tranquilo? No lançamento de uma moeda, o nosso espaço amostral qual é? Nosso espaço amostral é cara ou coroa. Tranquilo? Beleza? Bom, dentro do espaço amostral, etc., a gente tem o chamado evento. O que é o evento? O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, por exemplo, no lançamento de um dado, obter o número 2. Na prática, o evento é aquilo que a gente gostaria que ocorresse. Tá? Então, lancei um dado, gostaria que saísse o número 2. Qual vai ser a probabilidade de ser o número 2? Algo do tipo. Tá? Então, nesse caso aqui,
o nosso evento A só tem um elemento, que é o número 2. Obter o número ímpar. Então, nesse evento B, quais são os números ímpares? 1, 3 e 5. Obter o número natural. Então, nesse evento aqui, todos os números são naturais, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem que esse evento ele é exatamente igual ao espaço amostral. E aqui, obter um número maior que 6. Então, nesse evento, nenhum número é maior que 6, logo, esse evento é o conjunto vazio. Beleza? Tranquilo? Bom, então essas são as primeiras definições, tá? Então agora eu vou definir com vocês a probabilidade de Laplace, tá? Que é uma definição utilizada para experimentos aleatórios equiprováveis. Tranquilo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, o que a gente chama de probabilidade de Laplace é o seguinte. Então, quando você pega num espaço amostral, ou seja, ou melhor dizendo, num experimento aleatório equiprovável, então a gente tem um espaço amostral, certo? Onde cada elemento, né, desse conjunto do espaço amostral, ou seja, cada resultado possível desse experimento aleatório tem a mesma chance de ocorrer. Então, considerando um experimento aleatório desse tipo, a gente define, né, o que a gente chama de probabilidade de Laplace é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, isso aqui é a probabilidade. Tá? Bom, o que na prática é esse número de casos favoráveis? Na prática, esse número de casos favoráveis, ele é o número de elementos do evento. E o que é o número de casos possíveis? O número de casos possíveis é o número de elementos do espaço amostral. Ou seja, então, a probabilidade de um evento A, de um experimento equiprovável, vai ser o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Beleza? Tranquilo? Bom, então aqui, ó, no lançamento de um dado honesto, e aí sempre lembrando, né? Isso aqui significa o quê? Significa que cada face tem a mesma chance de ocorrer. E agora a gente pode dizer que tem a mesma probabilidade de ocorrer. Qual é a probabilidade de se obter o número 2? Então, a probabilidade desse evento A vai ser o quê? Como a gente viu ainda agora, esse conjunto ele é formado apenas pelo elemento 2, então esse conjunto só tem um elemento. Então a gente tem um caso favorável sobre o número de casos possíveis, que é o número de elementos do espaço amostral, onde a quantidade de elementos do espaço amostral é igual a 6, certo? Então, a probabilidade de se obter o número 2 é 1 sobre 6. Qual a probabilidade de se obter o número ímpar? A probabilidade de se obter um número ímpar vai ser, os números ímpares são 1, 3 e 5. Então, a gente tem 3 casos favoráveis sobre 6 casos possíveis. Logo, a probabilidade do evento B é igual a 1 sobre 2. Então, está aqui. Qual a probabilidade de se obter um número natural? Bom, todos os números são naturais, né, quando você lança um dado. Né? Então, como a gente viu, a gente tem 6 casos favoráveis sobre 6 casos possíveis, porque esse evento possui 6 elementos. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento é 1. Tá? Aqui, de obter um número maior do que 6. Não existe número maior do que 6 quando você lança um dado. Então, o conjunto é o conjunto vazio. O conjunto vazio, ele possui 0 elementos. Então, a probabilidade
desse evento vai ser 0/6. Logo, a probabilidade desse evento é 0. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então antes de encerrar essa aula, vou só resolver mais um problema com vocês utilizando esse conceito de probabilidade de Laplace. Bom, pessoal, tendo esse nosso problema agora, que a gente tem o seguinte, ó, no lançamento de duas moedas, qual a probabilidade de sair duas caras, sair dois resultados diferentes? Então, na moeda a gente tem cara e coroa, eu vou denotar coroa por C e cara por K. Então, montei aqui essa tabela, então aqui a gente tem a moeda 1, aqui a gente tem a moeda 2. Então, saindo cara no primeiro e cara no segundo, a gente tem esse par cara a cara. Saindo cara no primeiro e coroa no segundo, a gente tem o quê? O par cara-coroa. Saindo coroa no primeiro e cara no segundo, a gente tem o par coroa-cara. Saindo coroa no primeiro e coroa no segundo, a gente tem o par coroa-coroa. Não. Sair cara no primeiro e coroa no segundo não é a mesma coisa que sair coroa no primeiro e cara no segundo, certo? E aí só você reparar que a chance disso ocorrer é maior do que sair dois resultados iguais, por exemplo. Então aqui a gente quer que saia duas caras. Então, antes de qualquer coisa, né? O nosso espaço amostral qual é? O nosso espaço amostral é cara a cara, cara coroa, coroa cara, coroa coroa. Então o número de elementos do espaço amostral é 4. Tranquilo? Aí vamos lá. Então a gente quer que saia duas caras na letra A. Então o nosso evento é constituído de um elemento apenas, que é cara a cara. Logo, a probabilidade do evento A, que é igual ao número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral, é então 1/4. Então essa é a probabilidade de sair duas caras. Agora, vamos para o item B. No item B ele quer que saia dois resultados diferentes. Então o nosso evento B, os seus elementos são cara coroa, coroa cara. Logo, a probabilidade do evento B, que é igual ao número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral, vai ser o quê? 2/4 e, portanto, a probabilidade do evento B é igual a 1/2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então essa é a nossa primeira aula aí, desse nosso capítulo de probabilidade, tá? Então na aula seguinte vamos continuar aí a dar alguns conceitos, como, por exemplo, uma definição mais ampla para a probabilidade. Tá legal? Beleza? Bom, queridos, então até lá.